E chegamos ao último bloco do Café e Companhia, uma conversa com o pioneiro George Craig Smith. Sr. George, o senhor saiu daqui em 1937 e só voltou em 75. Como é que foi a volta, vendo a cidade assim toda diferente? Foi uma emoção tremenda. Quando eu vinha vindo de carro, juntamente com o pastor Altilino lá de São Paulo, ele vinha para Londrina também, e nós paramos lá em Biporã, no alto, lá, e vimos lá do alto, vimos a Londrina de longe, aqueles arranha-céus. Então ele parou o carro e disse: olha a sua Londrina lá Eu olhei para aquilo lá, fiquei espantado, fiquei tão emocionado. Disse: não é possível, uma cidade que eu vim começando do Marco Zero, agora está cheio de arranha-céus. Agora não é mais uma floresta de pau-d'alho, de palmital, de peroba, agora é uma floresta de cimento armado. O senhor ficou emocionado? Fiquei muito emocionado. Quando o senhor chegou na cidade, esse primeiro contato com a cidade, como é que foi? A gente não reconhecia mais os pontos históricos, porque está tão diferente, não é? Não era mais aquela cidade gostosa, romântica, mas era uma cidade já crescendo, uma cidade grande, quer dizer, não diferenciava muito de outras cidades grandes, né? Não era mais aquela cidade romântica de antigamente, né? Hoje, Londrina ainda guarda algum sinal do início da colonização ou não? Não, poucos sinais. Infelizmente, tem poucos sinais. Mesmo os prédios antigos já foram quase todos derrubados, né? O museu ainda é a melhor referência do passado de Londrina? O museu tem um acervo histórico maravilhoso. E tem fotografias do passado de vários pioneiros que eles doaram para o museu, né? E o museu tem um arquivo muito bom mesmo. A própria arquitetura do museu é uma referência hoje, talvez a única da cidade, né, que se possa ver? Bom, o próprio museu já é uma obra de museu, uma obra de arte, né? A antiga estação ferroviária, né? O senhor que viu isso aqui começar do nada, que abriu a primeira picada, o que o senhor gostaria que fosse diferente hoje na cidade, que não é como o senhor gostaria que fosse? Bom, é difícil, porque esse é o caminho do progresso, né? Infelizmente, a gente tem muita pena de ver toda aquela mata virgem, tudo desaparecendo, né? Mas esse é o preço do progresso. Muita gente critica os ingleses pela derrubada indiscriminada das matas, mas tem um ponto muito específico que gostaria de frisar, que toda a escritura definitiva dada pela Companhia de Terras tinha uma cláusula, que o comprador era obrigado por lei federal de conservar 10% das matas em pé, né? Quer dizer, ninguém cumpriu essa lei. Quer dizer, se todos tivessem cumprido essa lei, o Paraná teria hoje de Mata Virgem mais de 50 mil alqueires, porque a companhia comprou 550 mil alqueires, né, o total, 10% seria 50 mil alqueires, né? Hoje o senhor sente falta da mata, da convivência com a mata. A mata era maravilhosa, uma mata lindíssima, né? Nós temos uma amostrazinha que é o bosque lá no centro de Londrina, né? A Mata dos Godói? A Mata do Godói, anda 500 alqueires lá na Mata do Godói, que aliás ele doou para o governo, né? Não sei. Hoje é uma reserva. Reserva. Uma reserva. É a reserva do governo agora. Agora, hoje o senhor é um missionário da Igreja Batista. Tem alguma diferença daquele jovem de 20 anos que chegou aqui há mais de 60 anos, sonhador e visionário, que não podia ver um horizonte, que já queria conhecer o que tinha do outro lado? Infelizmente, com essa vida de aventureiro, a gente começou a beber muito. Eu me tornei bastante viciado na bebida, nas drogas, pois casamento infeliz. O senhor teve problema com bebida e droga, Sr. Jorge? Droga não, mas bebida. Bebida eu bebia, cheguei a beber muito. Os ingleses bebiam bastante também. O senhor se casou? Eu me casei, infelizmente me casei porque foi um casamento errado. O senhor não tem filhos? Não teve filhos, não. Eu casei com uma imigrante de Danzig, que morava em Cambé, hoje Cambé, antigamente era Nova Danzig, né? E morei 9 anos de casados e não foram felizes, né? Depois disso eu me tornei missionário. Fui para os Estados Unidos, passei 1 ano lá, fiz um curso de missionário evangélico, né? E voltei para São Paulo. Depois um colega meu do colégio lá nos Estados Unidos me convidou para ir lá no norte do Brasil ajudá-lo a estabelecer uma missão lá. O nome da missão era
Amazon Valley Indian Mission, missão de índios do Vale do Amazonas. Eu passei um ano lá ajudando eles como tradutor e assistente da enfermeira lá. Nós tínhamos uma enfermaria muito completa, né? E dávamos remédio de graça para toda aquela caboclada. Vinha caboclo lá a pé mais de 6 léguas. Em que lugar que você ficou especificamente? Para buscar remédio contra a malária, né? Nós ficamos na beira do rio Araguaia, na cidadezinha de Araguacema. E o senhor já tinha quantos anos? Aí não me lembro. Eu não me lembro. Continuava com o mesmo espírito aventureiro, apesar de ser missionário? Estava lá no meio do mato de novo. Sim. E passei um ano lá, na cidadezinha de Araguacema, né? Uma cidade muito primitiva, tinha uma rua só, e aquelas casinhas de pau a pique, né? E um rio maravilhoso, aquele rio Araguacema. Nós tínhamos um barco a motor lá, e passamos um ano lá, muito felizes. Olha, Sr. George, o senhor viu essa cidade crescer, viu muito dinheiro circular por aqui. O senhor disse no começo que ganhava muito pouco na companhia, que o salário era pequeno. Bom, o senhor não ficou rico? Não, eu não fiquei rico porque eu vivi de um pequeno salário, né? E quando eu saí, a companhia estava em grande crise, devido a revoluções e guerra e tudo isso, né? Em 37 anos. Eu saí em 1937, exato. E foi depois de vários anos de crise. E ninguém recebia aumento de ordenado naquela época, né? E o dinheiro que eu ganhava no fim do mês ia pagar todas as contas de bebida nos bares. A gente ia frequentando os vários bares que tinha, bebia muito naquele tempo. Infelizmente comecei a beber, né? E depois disso eu fui para São Paulo em 37, né? E lá eu me tornei evangélico, cristão evangélico, né? Hoje o senhor gosta de frisar que é um missionário. Isso, o senhor assumiu mesmo essa nova, nova missão? Eu fiz um curso lá nos Estados Unidos de um ano para missionário mesmo, um curso especial para missionário. Passei um ano na missão lá no norte do Brasil. Hoje como é que o senhor vive, Sr. George? O que o senhor recebe? Alguma aposentadoria? Como é que é? Eu recebo aposentadoria e vivo muito bem. Eu vivo num pequeno apartamento e faço muitas traduções evangélicas. Eu recebo artigos dos Estados Unidos e traduzo e mando para várias pessoas no Brasil todo, mais de 200 pessoas, né? Quer dizer que esse é um hobby meu, né? O senhor não parou, então? Continua trabalhando? Continuo trabalhando, não se pode parar, não. E se a gente parar, enferruja, né? O senhor guarda alguma mágoa do passado, de Londrina? O fato de o senhor não ter enriquecido, por exemplo? O fato o quê? De não ter enriquecido, de não ter ganho dinheiro. Não, porque eu sei quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu confiei plenamente nele, né? Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus, né? Agora, os propósitos dele são insondáveis. A gente às vezes não sabe por que faz certas coisas, né? Mas eu sei que o vício da bebida foi um dos grandes males na minha vida. E eu cheguei a beber muito mesmo quando saí de Londrina. Depois, casamento infeliz, cheguei a beber muito. E eu sabia que estava errado. Eu fumava muito, bebia muito. Só não entrei nas drogas. Graças a Deus não entrei nas drogas. Mas depois, o dia que eu me converti, entrei na Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, naquele mesmo dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, o Espírito dele entrou em mim, eu parei de beber e de fumar naquela hora, e nunca mais. Eu não tenho mais problema com bebidas e drogas, os cigarros. Sr. George, para um jovem de 20 anos que esteja ouvindo o programa e tem esse mesmo espírito aventureiro e não possa ver um horizonte, que já tenha vontade de conhecer o que tem além, que conselho o senhor daria a ele? Com o quê? Que conselhos o senhor daria a esse jovem? A esses jovens? Entregar seu coração a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que nascer de novo, porque todos nascemos com a natureza adâmica, né? A natureza perversa. E não fugir das aventuras. E nós podemos ser aventureiros mesmo com outra natureza, né? Mas a coisa principal é o novo nascimento.
O novo nascimento a gente chama quando Cristo entra no seu coração e transforma a sua vida, né? E aí você fica uma nova criatura. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sr. George Craig Smith, foi um prazer receber o senhor aqui na Universidade FM. A produção e apresentação do programa foram de Sandro Dalpículo, na técnica João Bolf Lopes, direção de programação Chico Amaro, supervisão Rosa Abelim. Para terminar, é a nossa vez de oferecer uma música ao nosso convidado, Sr. George Craig Smith. Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo. Uma boa noite a todos.